Feliz Natal! Jesus nasceu em algum dia, provavelmente não foi dia 25, mas algum dia ele nasceu, isso é um fato. Que o Deus se fez carne e habitou entre nós. E essa foi uma verdade, é uma verdade eterna, que já estava planejada por Deus, que transformou toda a humanidade eternamente. E a história da humanidade, tanto que é dividida, né, em antes de Cristo, depois de Cristo, até a história foi afetada pela vinda de Cristo. Cristo modificou muitas coisas. Mas a principal mensagem de Cristo, do Natal, o Evangelho, a Boa Nova, é que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez um bebezinho, ele nasceu por vias naturais, ele foi amamentado, ele foi trocado, ele brincou, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele foi educado como uma pessoa como eu e você. Mas ele é, né, o Deus, ele era o Messias prometido para a salvação da humanidade. E a gente ouve isso, né? Natal, Jesus nasceu para salvar a gente dos nossos pecados, mas como assim? Salvar de quê? Salvar de quem? Né? Nós só reconhecemos que precisamos de um Salvador quando a gente realmente entende, a gente vê quem nós somos. E é terrível a gente ver quem nós realmente somos. Olhar por trás de cada coisa que nós fazemos e a intenção do nosso coração. Ver os nossos pensamentos terríveis. A gente vê todos os dias o quão terríveis nós somos. E isso aconteceu lá atrás. Deus, ele criou a gente conectado com ele de forma pura e boa, né? Nós éramos bons. Mas ele também colocou limites e nós ultrapassamos esses limites. E a partir desse ultrapassar, entrou também o mal no mundo. E o mal no mundo trouxe muitas consequências. Modificou a natureza do homem e da mulher. E trouxe consequências para toda a humanidade, inclusive para eu e você, que descendemos dessa mesma carne. E nós tivemos uma ruptura com Deus. Porque Deus não consegue habitar no mesmo ambiente, onde há águas diferentes, onde há mal e bem, onde há trevas e luz. Deus é luz, Deus é bom, Deus é água límpida, pura. Só que Deus, o caráter de Deus é tão pronto e inclinado a nós, com tanto amor, Deus é amor, que ele sempre tem no coração dele essa busca pelo homem. E a mensagem do Natal é essa: o Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós, né? E procurou pelo homem. Deus veio até o homem. E ele fez isso por meio de Cristo. Né? Tanto como eu estava falando, quando esse mal entrou no mundo e houve essa ruptura, Deus procurou pelo homem, pela mulher. O homem e a mulher se envergonharam e se esconderam de Deus. E tentaram dar um próprio jeito no estrago que eles tinham feito com eles e com toda a humanidade, que até então eles não sabiam, né? Mas eles se esconderam e Deus procurou por eles, Deus foi até eles. E naquele momento Deus prometeu, ele fez uma profecia a respeito da vinda do Messias, do Salvador. E Salvador de quê? Salvador dos nossos pecados. Salvador de nós mesmos. Salvador da ira de Deus. E isso é um assunto complexo que nós podemos ir se aprofundando e entendendo cada vez mais. Mas fato é que a verdade, né, a fé cristã, o que a gente crê, tudo é muito perfeitamente amarradinho. E até aquilo que nós não conseguimos conhecer ainda, né, nos gera uma inclinação, um desejo por esse tempo de plenitude que ainda virá.
E como eu estava falando, salvar de quê? Se continua havendo o pecado, salvar dos pecados? Mas por que o mundo continua cheio de pecado? Por que aqueles que se dizem cristãos, por que aqueles que seguem a Cristo continuam fazendo um monte de barbaridade, um monte de coisa errada? Porque o reino de Deus, ele veio e nós cremos, nós entramos nesse reino a partir do momento que nós cremos na mensagem do Rei dos Reis, do Cristo. Mas a nossa carne ainda é corrompida pelo pecado. Nós ainda temos corpos humanos que têm o que é bom e tem o que é mal. Tem a presença, tem a natureza de Deus, a imagem de Deus, mas também tem a corrupção pelo pecado, habitando no mesmo lugar. Então, nós estamos sempre cometendo pecado. O que vai ser consumado mesmo, o que vai ser a obra de Deus em Cristo, vai ser realmente plena, concretizada. Ela já foi consumada, ela já foi realizada nas regiões celestiais, isso já está tudo resolvido, mas ainda há um tempo e ela vai ser consumada completamente, né? Realizada, concretizada, quando Cristo voltar. E quando ele voltar, ele vai fazer tudo novo. Ele vai trazer a realidade de Deus, a realidade do céu, aquilo que é perfeito, aquilo que foi idealizado por Deus desde sempre. E vai estabelecer na terra. E será eterno. Mas enquanto isso, né, Deus nos ama e Ele nos dá tempo, Ele nos dá oportunidade para que possamos conhecê-lo, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, entendendo que nós não somos capazes de ser regenerados, de melhorar, de sermos bons por conta própria, ou somente crendo nos ensinamentos dele. Não é, faça o bem, faça para o outro que você gostaria de receber, ame, perdoe, dê o melhor para o outro, pense no outro. Não é seguir os ensinamentos de Cristo, é receber o Espírito de Cristo em nós, que nos faz novas criaturas, que nos faz novos homens e novas mulheres, com uma nova natureza, que, como a luz da aurora, e contrário a esse tempo também que nós estamos, né? Aqui nós estamos de claro para escuro gradativamente, mas, né, o que fala como a luz da aurora, da manhã, que de escuro vai ficando menos escuro, até ser dia perfeito, completo. Assim é na vida daqueles que, ok, Senhor, eu não sou capaz, eu não sei viver sozinho, eu não sei, eu preciso do Senhor. Eu preciso. O Senhor Jesus é o que falta em mim e eu não sei, eu não tenho condições de viver de outra forma. Eu preciso do seu Espírito. Para esses que reconhecem que são míseros pecadores, que não faz o menor sentido, não sabem, que só fazem besteira com a própria vida, que reconhecem que o pecado domina e que faz mal para si, que faz mal para o outro o tempo todo. Para esses que reconhecem isso, Deus dá uma nova natureza e essa nova natureza vai regenerando ele dia após dia, mas até que um dia será consumado, que será com a volta de Cristo, quando os nossos corpos serão transformados e serão glorificados como o de Cristo, que esteve aqui na terra como um homem, como eu e você, realmente. O corpo dele foi glorificado e ascendeu aos céus, mas que vai voltar em algum tempo, breve, que não sabemos quando. E não tem como a gente saber quando, né? Mas aqueles que seguem a Ele e creem na palavra, Deus deixou sinais na palavra dele. E essa é a história de Deus. Ele nos dá uma boa notícia de que em meio ao nosso pecado superabundou a graça. Nós não somos salvos por nossas obras, por nossos próprios esforços. Nós não conseguimos lutar e nos reconectar com o que é bom, com o que é belo, com Deus. Nós não conseguimos nos reconectar com Deus por conta própria. Nós não conseguimos. Somente Cristo. Somente Cristo pode nos reconectar a Deus e nos fazer como um. Porque Ele diz que Ele e o Pai são um. E nós cremos nele. Nós também somos um. E esse é um processo, né?
essa boa obra que Deus começa em nós. Quando cremos em Cristo, ela vai se completando e se completando até a volta dele definitiva. Porque Cristo veio, né, como um homem, como carne. Subiu aos céus, foi glorificado, né, o corpo dele, ele se tornou um homem. Existe agora no céu um Deus que também é homem. Um homem que teve o corpo glorificado como Deus. E nós receberemos esses corpos assim como Cristo. E definitivamente isso vai acontecer. Cristo veio, encarnou, subiu aos céus e ele vai voltar. Essa vai ser a volta definitiva de Cristo para consumar a história da humanidade e regenerar completamente não só nós, mas toda a humanidade. Toda a destruição, toda a árvore que foi extinta, todo o animal que foi extinto, todo o rio que foi poluído, toda integridade que foi afetada, toda dor, toda doença, toda dificuldade, tudo será regenerado, tudo será bom, plenamente bom, como Deus planejou, lá no início da criação. É maravilhosa a história da redenção, é maravilhosa a história de Deus para o homem. Mas fato é que no céu existe um Deus que nos ama, um Deus que nos vê. E um Deus que é pronto, de braços abertos para nos receber do modo em que nós estamos. E Ele nos recebe e nos acolhe. E Ele vai nos regenerando dia após dia, dia após dia. E vai completando a boa obra que Ele começou um dia. E isso é de uma alegria que não se tem tamanho. Saber que somos perdoados, saber que Ele nos conhece e que Ele nos corrige, que Ele nos ensina em amor e que Ele nos leva para lugares limpos, para lugares belos. Ele nos leva para pastos verdejantes. O nosso bom pastor, Ele cuida de nós, Ele nos leva para lugares onde tem tudo que a gente precisa, onde não nos falta nada, onde nós somos plenos, apesar de tudo que passamos. Porque viver não é fácil, viver é muito difícil, é muito doloroso. Tem dias bons, tem dias horríveis, né? Mas em todos eles nós conseguimos entender e que Deus cuida de nós. E Ele transforma até as situações ruins em bem para nós. E isso é maravilhoso. Maravilhoso saber que nós, por causa de Cristo, nós fomos adotados por Deus. E nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo, nós somos filhos de Deus. E um filho é muito amado. Um filho é muito cuidado. Deus fala isso na palavra. Então, eu queria compartilhar só algo com vocês, porque são coisas que estão sendo libertadoras de conhecer, de entender qual é a mensagem do Evangelho. Por que Cristo veio ao mundo? Para quê? Salvar de quê? É algo muito grandioso e muito lindo. E a vida consiste em conhecer a Deus. E a gente só se sente vivo, de verdade, sem dúvidas, assim, sem falta de compreensão da vida, sem falta de propósitos. Quando a gente consegue entender isso, de ir conhecendo a Cristo, de ir conhecendo tudo por meio do olhar, né, de Cristo, por meio do olhar de Deus, que é bom, que tudo que fez é bom, e que é amor, e que é paciência, mas que também é justiça, e que fará tudo justo em breve. Tudo vai tomar o seu lugar definitivo, como foi planejado por Ele desde a criação. E Deus nunca perdeu o controle da história. Cristo sempre fez parte do plano de Deus, do plano eterno de Deus. E isso
mexe com a nossa mente. Mas um dia nós veremos Cristo, conheceremos a Deus plenamente, não como um reflexo, não de uma forma embaçada, obscura, mas plenamente, como Ele é. Feliz Natal, tá bom? Que sua mente seja liberta cada dia, que você se sinta vivo cada dia e que a mensagem do Evangelho, que a mensagem do Natal, que esse nascimento do Cristo, do prometido, do Salvador, que ela possa entrar no seu coração, nessa terrinha que vai ser afofada pelo Espírito Santo, se você quiser, para que essa mensagem possa transformar a sua vida eternamente. Fica com Deus, tá bom? Um beijo.